Voltamos após o primeiro episódio, que foi simplesmente espetacular, um sucesso das pessoas assistindo a esse galã que está aqui do nosso lado. Não foi por causa de mim, obviamente, entendeu? Mas voltou o ValeCast, voltou com tudo. E hoje a pessoa que eu convidei aqui, eu vou ter que contê-la, vou ter que dar um calmante para ela, o Júlio sabe, né? Entendeu? Se deixar vai falar mais que a gente, entendeu? Vai virar um monólogo aqui, mas um monólogo de conhecimento pleno, um monólogo de pessoa que entende do que está falando. Um mestre dessa arte aí que se chama elevador. Daquela caixinha que tem no prédio aí, que anda todo dia contigo. Prazer, sou Jaime Roque, sou aqui do Vale Síndico, aqui do Vale do Paraíba. Apesar que eu gosto sempre de explicar que o Vale Síndico, o ValeCast não significa Vale do Paraíba, porque ele atinge o território brasileiro, o Brasil inteiro, né, Júlio? Que ele atinge o mundo, né? E não vamos vincular mais o nome Vale Síndico com o ValeCast. O ValeCast, ele é uma coisa diferenciada, não tem muito a ver com o Vale do Paraíba. Tem a ver e não tem a ver. E dando continuidade ao nosso assunto aqui, eu vou já passar aqui para o meu amigo, que hoje aqui veio todo elegante, né? Da última vez aqui. Em né? homenagem a você. Então veio tudo caprichado para a mulherada aqui do Vale do Paraíba ficar apaixonado por ele, né? Não fala assim que a dona Fabiana me dá uma surra, pelo amor de Deus. Entendeu? Que agora ele vai estar se soltando no último lá, ele também quase não deixou eu falar, entendeu? Mas o Júlio aqui, meu amigo aqui, Júlio, vamos falar de novo um pouquinho da Atende de novo. Fala um pouquinho, fala novamente para o pessoal, novamente, ir conhecendo você. Perfeitamente. Portaria remota não é mais se, é quando. A Atende Portaria Remota é uma empresa de tecnologia e serviços que nasceu e se dedica a isso. Fazer o condomínio mais seguro, mais inteligente, mais econômico. Ela valoriza o seu imóvel, inicia uma transformação cultural para uma convivência mais harmônica e responsável. A Atende é o patrocinador, junto com a Ortecom, do ValeCast. E eu tenho um prazer enorme de estar aqui recebendo pessoas que me receberam no passado em várias discussões extremamente profícuas sobre gestão e serviços. E o último podcast foi um sucesso, você sabe, você viu lá. Falamos de internet das coisas, né? E bombou, né? Bombou. Daniel Moraes mandou bem. Tem que voltar. O Daniel vai ter que voltar aqui porque faltou muita coisa para ser dita. E hoje, né, nós temos o prazer de receber, né? Logo já vai abrir a imagem aqui para o nosso amigo aqui. Ele que é também mais conhecido aqui no Vale do que, né? Do que sei lá, pastel lá na pastelaria de Paraibuna, lá, entendeu? Quem para lá aqui para Caraguá lá, que tem que parar comer pastel. Então ele é mais conhecido que a pastelaria lá de quem para de onde na rodoviária de Paraibuna. Bananinha Paraibuna. Mais conhecido que a bananinha Paraibuna. É isso aí, matou o assunto. Pronto. Chegou. Rafael Sampaio. Opa, tudo bem? Gratidão. Me senti lisonjeado aqui com essa introdução, tá certo? Olha, eu queria primeiro já batizar a dupla JJ. É Jaime e Júlio, então já fica aqui, já vamos batizar já essa dupla. Gratidão imensa, Jaime, gratidão imensa, Júlio, por essa oportunidade. E aqui eu quero já deixar externado o sentimento de felicidade em ter duas autoridades dedicando a moeda mais preciosa que vocês têm, que é o tempo, em compartilhar o conhecimento de vocês com toda essa audiência que nós temos dos síndicos, gestores, administradores, esse mundo condominial que é maravilhoso e que vocês nadam de braçada. Então, primeiro aqui meu agradecimento de coração pelo tempo de vocês aqui, dedicando-se ao ValeCast. Você que está nos acompanhando, tenha certeza que cada episódio vai ser único, então não deixe de acompanhar, tá certo? É isso aí. E hoje a gente vai falar de um assunto aí que aflige
muitos síndicos, né? Que às vezes é um terror, né? Porque é a mesma coisa daquele cara que vai usa muito que a mulher vai no mecânico e o mecânico, o que foi? É a reboqueta da parafuseta, né? E fica refém dessa caixinha misteriosa. É uma caixinha misteriosa, Rafa? Olha, na realidade eu acho que é uma caixinha extraordinária e aberta. O elevador é um veículo que faz parte da vida de todo mundo. Eu costumo dizer que ele faz tanto parte da tua história que às vezes ele te leva para uma promoção ou ele talvez seja o consolo de algo que não aconteceu bacana em algum lugar que você teve que usar o elevador para sair. Mas o elevador já salvou muitas vidas. Quantas pessoas subiram para uma mesa de cirurgia e ali foram salvas? Quantas crianças nasceram porque entraram no elevador e foram para a sala de parto? Então, o elevador está na nossa história. Agora sim, o negócio elevador, ele acaba sendo um pouco restrito e acaba se tornando um pouco misterioso. Mas nada que a gente não possa desvendar hoje. É isso que por isso nós trouxemos você aqui. Bora. Por isso que eu trouxe o Rafael Sampaio aqui, gente. Então, o cara desvendar esses mistérios, né, que existem na parte de elevadores, né? Eu vou falar para você uma coisa. Me diz primeira coisa. Qual é a durabilidade de um elevador? Muita gente acha que ele é ad eterno e não é bem assim. Eterno dizem que é só Deus, entendeu? Eu concordo. Pessoal, vamos lá. Você tem... Eu sempre gosto de fazer uma analogia do elevador ao automóvel, que é algo mais comum para todos. O automóvel, ele é eterno? Não. Mas ele pode durar muito tempo? Pode. O que vai fazer o automóvel durar muito tempo? O uso dele e o cuidado que você tem. Se você tem, por exemplo, um automóvel que ele tem uma função profissional, como um ônibus coletivo, é um ônibus que vai ter uma frequência diária de rodagem pesada. Naturalmente, o desgaste daquelas peças que compõem, eles vão ser mais rápidos e, consequentemente, a durabilidade vai ser menor, porque o uso é maior. Já um carro, ou um ônibus, um motorhome particular, aquele que você só usa nas suas férias, Jaime, aquele que você pega para descer para o sul, Zé. E ali você vai 1, 2 vezes no ano e o resto do tempo ele fica lá guardadinho, você mantém ele ali, cuidadoso, liga de vez em quando, faz o óleo girar, ele vai durar muito mais tempo. O elevador não é muito diferente. O uso do elevador versus o cuidado vai determinar a durabilidade, só que tem um ponto importante, que é justamente a parte da tecnologia e as normas que surgem. Como o carro. Como o carro. Então, extintor de incêndio. Hoje, por exemplo, você tinha um Landau na época, se você batesse no poste, ele derrubava o poste. Hoje, se você pegar um carro e bater no poste, o poste fica intacto, não acontece, e o carro amassa inteiro. Isso é uma questão de segurança. A absorção do impacto é mais relevante do que o impacto bruto. E o elevador não é diferente. Agora, com a evolução dos anos, a tecnologia, por exemplo, você não tem mais aquela porta de puxar, já é uma porta fora de norma, a porta tem que ser automática, o quadro de comando já não é um contato de carvão que sai uma faísca, já é um contato microprocessado, então tudo isso acarreta mudanças para que aquela estrutura dure o maior tempo possível e dura bastante. E a mística? A mística de que você tem que ter a empresa fabricante, tem que ser a empresa que faz a manutenção do elevador. Olha, é uma mística? É verdade? Vamos lá, vamos ver se isso é um mito ou é uma verdade. Sim, e aí? Bom, vou fazer uma pergunta, Júlio. Você mora em prédio, apartamento? Claro. Você sabe me dizer qual a marca que tem do elevador lá no seu condomínio? Olha, Mais ou menos. Mais ou menos. Então, normalmente nós temos 3 grandes marcas no Otis, mercado. Então Otis. nós temos a Otis. Tu sabe me dizer se a empresa que cuida dessa manutenção é a própria Otis lá? Não sei dizer. Não sabe dizer, mas vamos lá. Eu gosto de mostrar para o nosso síndico o seguinte: você não necessariamente precisa ser atendido simplesmente pela fabricante, certo? Mas a empresa que for te atender, ela precisa ter umas premissas aí, Jaime. Então você, como por exemplo, um mega administrador de condomínios. Qualquer um pode ser administrador de condomínio? Certeza não. Mas muita gente tenta. Com certeza sim. O que acontece? No elevador não vai ser diferente, só que eu tenho umas questões técnicas relevantes e importantes para você, síndico. Primeiro, a empresa ela tem um engenheiro responsável? A empresa tem um plantão 24 horas? Ela tem infraestrutura, automóvel, pessoal, almoxerifado, qualificação técnica, equipamentos, ferramental para atender as marcas de elevadores que estão aí no mercado?
Ela possui aí, de repente, se você está em São Paulo, o CONTRU, se você está no Rio de Janeiro, o GEM, a licença local para atuar como uma empresa que faz manutenção de elevadores? Então, estes tópicos são fundamentais antes de definir a empresa. É óbvio que quando você pega as 3 grandes fabricantes, elas naturalmente já possuem isso. Uma empresa conservadora, ela também pode ter isso, mas tem que se validar. E aí, se a gente for aprofundar, Jaime, a gente tem que ver ali todas as NRs dos funcionários, todas as documentações dos funcionários de segurança. Por quê? Porque a partir do momento que ele entra no teu condomínio, ele está envolvido contigo. Outro mito e verdade. Qual é o percentual que realmente tem de peças que são teoricamente insubstituíveis do fabricante? Olha, temos peças dedicadas. Exclusivas. São peças dedicadas. Por exemplo, placas, normalmente algumas placas são dedicadas àquela empresa. Porque você pega uma fabricante, ela faz lá 10, 15, 20, 30, 50, 100 mil unidades. Então, uma fabricante, uma terceira, que fornece a placa, por exemplo, aqui eu posso dar o exemplo da Apple. A Apple tem um processo aqui dentro, um processador dedicado para a Apple. Então, você não vai usar o processador da Apple no Samsung, é muito raro, assim como a Samsung tem. Então, algumas placas dedicadas, elas são realmente feitas para aquela empresa, mas não significa que elas sejam exclusivas o acesso delas, entendeu? Hoje o elevador ele tem um conglomerado de peças e itens que são montados nele. Alguns são dedicados. Como é uma montadora de carro. Como uma montadora de carro. Então, é tranquilo o acesso. Mas se o fabricante não quiser vender, ele pode? Impossível. O Código de Defesa do Consumidor é claro, a partir do momento que você coloca um produto no mercado, você não tem como assegurar a exclusividade. Isso é muito comum. Existia aí, dentro de uma das fabricantes, tinha uma que tinha um processo chamado validador. Então isso é facilmente quebrado dentro de uma ação judicial, porque isso não é aceitável, não é uma livre concorrência no país democrático. Então o ponto primeiro, é mito, qualquer empresa pode atender desde que tenha os parâmetros mínimos necessários à manutenção dos seus elevadores. Segundo, peças com dedicação, elas têm sim livre acesso, qualquer um pode comprar desde que se encaixe no aspecto técnico, mesmo que seja uma peça dedicada, vai do tempo. Vai do preço também, isso tudo vai acarretar no final das contas. Mas não existe assim uma mega exclusividade única daquela marca com aquele elevador, só eles que cuidam. Você acha então que software não seria uma exclusividade deles? Porque a grande dificuldade que tem de manutenção de elevador é software, né? Olha, quando você fala de tecnologia, eu até tomo a liberdade de olhar para o Júlio, porque como ele é um especialista em IoT, através da Atende, gerando segurança, tratando com tanta presteza, mesmo que à distância, a portaria e o acesso, pense o seguinte, seu software é dedicado? Não, compartilhado. Aberto. Aberto. E nós estamos falando de segurança. O elevador não é diferente. Como eu te falei, lá atrás, para produzir aquele elevador, possivelmente aquela indústria, aquela mega companhia fez ali um trabalho dedicado. Mas a partir do momento que ela produziu 500 mil equipamentos e colocou no mercado, ela abriu para o mercado isso. Então, está liberado para todo mundo acessar. E isso acho que diferencia um pouco em carro, porque o carro acaba tendo coisa exclusiva, né? Num certo período. Você pegar o Kia Soul assim que lançou, lindo, maravilhoso, até a página 14. Depois, libera. Mas o que impede, por exemplo, de uma dessas 3 empresas fabricantes colocar o preço dessas peças na lua? Nada. Tanto é que acontece isso com muita frequência. O markup é um markup absurdo. O lucro sobre as peças é um lucro muito grande. Mas para e pensa, Jaime, são grandes empresas com inúmeros funcionários, com uma infraestrutura gigante. Vale quanto pesa. Tem ali o seu porquê do valor. Então, não é justo eu comparar, por exemplo, uma multinacional com uma empresa local menor. A margem de lucro, ela às vezes até maior para a empresa menor, porque os gastos, os investimentos em tecnologia, em pesquisa, em pessoal, são menores. Já uma multinacional tem isso, mas isso não justifica sangrar o cliente. Isso nós não admitimos, e é o que a gente faz na nossa consultoria. Tá, aí uma pergunta que eu quero ir emendando na sua resposta, exatamente já entrando na Arsenal. Vamos lá. Que é o que exatamente a Arsenal desenvolve de trabalho dentro dos condomínios. Pense no seguinte, Jaime, eu sempre gosto de fazer uma pergunta. Você tem algum amigo, parente ou familiar que trabalha com elevador? Não. E você trabalha com condomínio há quantos anos?
30 anos. 30 anos. E você anda de elevador, se demole todo dia. Hoje você andou de elevador. Sim. Vamos lá. A seara é grande, ou seja, tem muitos elevadores. E muita gente usando elevador. Mas os ceifeiros, quem cuida daquilo ali são poucos. Então você começa a ver que o mercado ele é restrito. E a informação acaba sendo mais restrita ainda. Consequentemente, o conhecimento ele tem valor. E isso torna o produto caro. A informação ela é cara, porque poucos sabem e muitos usam. E isso faz com que as empresas, independente de ser multinacional ou empresa conservadora, atue de forma agressiva, Júlio, com os clientes. Coloquem margens estratosféricas. Isso não é justo. E a Arsenal ela entra ali primeiro para ser o braço direito do síndico para o tema elevador, abrindo essa caixa e trazendo racionalidade com fatos e dados para que as decisões em cima de orçamentos, de contratos, de modernização fiquem claras e sempre a favor do condomínio. Sem uma empresa como a Arsenal ou qualquer outra que trabalhe dentro do segmento que vocês fazem, qual é a dificuldade que você acha que o síndico tem de lidar diretamente com essas empresas? Todas as dificuldades possíveis, porque ele não conhece de elevador. Isso é. Mas que ele faz curso, ele faz. Ele pode até fazer, mas ele vai até a página 14. O síndico, ele é um cara multidisciplinar. Ele tem que entender de tudo um pouco. E isso é uma qualidade. Você que é síndico, você que é síndica, gratidão pelo seu trabalho. Sem você, o mundo condominial estava perdido. Mas você não vai conseguir fazer o verão sozinho. Você precisa de gente boa, qualificada, engajada junto contigo. E no que diz respeito ao tema elevador, a Arsenal faz isso com louvor. Diminuindo, inclusive, o custo mensal, obviamente, né? Anual. Ou dizer se está justo. Dificilmente a gente entra e não gera redução. Dificilmente. Primeiro ponto é analisar o tipo do contrato, Jaime. O contrato é com ou sem cobertura de peça, Júlio, no teu condomínio? Por que que é com e por que que é sem? O que que levou a essa definição? Foi o vendedor que falou para você que tinha que ser. Ou você entende que tem que ser. E se é com cobertura de peças, a pergunta que eu faço e deixo para você pensar. Como é que uma empresa ganha dinheiro com um contrato com cobertura de peças? Aí você pensa. Entendeu? A questão é, se cobre, está sendo trocadas as peças no tempo correto? Como que vai saber se é nova ou usada? Como é que você vai saber se é nova ou usada ou recondicionada? E detalhe, pode sim utilizar recondicionada dependendo desde que você cobre o custo correto. Desde que você faça o certo. Eu dou até um passo maior. Como é que faz orçamento do condomínio com sem um saber. elevador? Você vai sem trocar, saber? por exemplo, se a empresa tá uma empresa... E uma ótima pergunta, dentro do que você está colocando. Como que essa empresa, ela, na hora de trocar a peça, ela vai dar o preço que ela quer, mas o certo é ir no mercado e fazer comparativos do que você está trocando. Vou repetir o que você disse, é uma ótima pergunta. Tenta achar no Google a peça. Você pode até achar, mas eu garanto a você que vai ter alguma especificação que Você não vai bate. saber. Então você automaticamente vai ter que chamar uma outra empresa concorrente da área de elevadores. E eu já vou dizer a resposta da empresa. Não tem problema, eu até te dou essa peça, mas eu preciso que você me dê o contrato de manutenção. Olha só a dificuldade que começa a ter só para você ter 3 orçamentos. Quando você está com uma consultoria, isso é rápido para resolver. No contrato deles, eles exigem que a peça, eles tenham exclusividade de troca sem que você consulte? E olha que quando vocês forem fazer aqui uma entrevista com um advogado condominialista, você pergunta para ele sobre venda casada. O que é isso? Até que ponto isso pode ou não pode? Mas vamos entender por que a empresa de manutenção atrela a venda da peça ao seu contrato? Porque ela é responsável civil e criminal pelo elevador. A responsabilidade civil de quem está usando o elevador recai sobre a empresa de manutenção. Ele pode cobrar o que ele quiser na peça depois. Aí é que tá. Se você tem uma empresa séria e uma assessoria ainda mais séria do seu lado, aquela peça ela vai ter o preço justo. Agora sim, a empresa ela precisa ter um combinado claro com você. Olha, você pode até vender a peça aqui para mim, você pode até vender esse descanso para mim. Mas vamos entender quanto custa esse descanso? Eu sei que você tem que ter o seu look, não tem problema, tem que ter. Só que não dá para sangrar. Mas se o cara chegar, por exemplo, vai trocar um cabo. Quantos tipos de cabo existem? Entendeu? Qualidade desses cabos, Marca da onde ele cabo, vem, da exato. marca do cabo, tudo. Então o cara que fala que vai trocar um cabo para você, uma empresa, Você só diz amém. ela pode cobrar
como se fosse um cabo que está mais caro no mercado e colocar um de qualidade muito inferior? Ou não? Ótima pergunta. Tem gente que nem sabe que cabo tem marca. Mas cabo tem marca. Vamos lá. Essa é uma pergunta interessante também pelo seguinte. O cabo, toda a parte de tração, cabo polia, é previsível. Dadas as exceções quando faz um rompimento, aí a gente não tinha como prever. É como se fosse um acidente. O cabo dificilmente rompe por inteiro. Isso é só cena de filme. Então, o cabo, pelo menos com 6 meses a 1 ano, você consegue começar a projetar esse orçamento do cabo. Porque ele dá sinais. Bem o cabo quanto a polia. E ali a pastilha de freio, alguma coisinha a mais, certo? Então, isso é o tipo de item que tem um valor agregado alto e que, sim, é completamente possível você provisioná-lo. Entendeu? Para o futuro. Apesar da garantia dele, de falar, desculpa, garantia não, da duração dele, de falar em 5 anos, alguma Sim. coisa nesse sentido, evidentemente que mesmo chegando em 5 anos, não necessariamente haveria uma necessidade de trocar o cabo. Ou você sugere que troque independente disso? Não. Eu sugiro que troque quando tem que ser trocado. Tem cabos que duram 15 anos. Lembra que eu falei no início da conversa Mas sobre qualquer empresa, se falar 5 anos, eles vão trocar. Eles colocam na... Não. Ele não pode impor isso. Porque, vamos lá, o cabo, ele Como pensa... como o consigo vai saber, Rafael? Isso que é o problema. Olha, pode sugerir. www.arsenalelevadores.com.br. Não esquece. É o seguinte, vamos entender um pouquinho sobre essa questão do cabo. O cabo é um cabo de aço trançado. Então, o que vai acontecer? Com o passar dos anos, ele vai afinar, porque ele vai esticar. É como se você fizesse uma trança no seu cabelo. Então, a bitola, a grossura do cabo, ela vai diminuir. Existe um limite, dependendo da capacidade, velocidade do teu elevador, o limite mínimo para esta bitola, para esse tamanho de cabo. Quando ele atinge esse limite mínimo, essa finura mínima, precisa trocar. Então, isso é uma forma. Outra forma é, rompeu. Como são vários cabelinhos, rompeu ali alguma parte da trança. Então isso também é outro sinal. Outra coisa também que é muito engraçado, quanto o cabo vai ficando mais velho, ele vai ficando mais brilhoso. Então, quanto mais espelhado ele tiver, significa também... Rafael, eu achei essas dicas técnicas fantásticas, mas a pergunta é assim, você é um síndico normal, Sim. né, que não trabalhou em elevador, não é engenheiro e também não é alpinista para ir lá verificar cada coisa e nem pode, pelo que eu entendo, o cara entrar na e casa ter na casa de não. máquinas e tal. Tudo isso que eu saiba, é proibido por lei. Sim. Sem estar devidamente habilitado. Como é que faz um síndico normal para saber tudo isso? Como Ele é que depende age? da informação da empresa que cuida. Então, se a empresa chegar, É o lobo porque cuidando fala que é do 5 cordeiro. anos. É o lobo cuidando do galinho. A empresa fala que é 5 anos. E ele vai lá e quer trocar o cabo, ele vai falar para você que vai trocar, o síndico vai falar o quê? Troca. Troca. Ele vai negociar, ele vai chegar lá com, sei lá, 30 mil, 28, dependendo Vai da... pedir 30% de desconto E aí e o cara vai dar 30% de desconto, vai parcelar em 12 vezes e o síndico, nossa, sensacional, fizemos um grande negócio. É aí onde a gente tem que atuar fortemente. Se você tivesse lá, por exemplo, que se o cabo você vai chegar e fosse durar mais 5 anos, Ele vai ficar qual a lá. economia que ele teve? 30 mil reais, por exemplo. Então, E isso, detalhe, isso é um conjunto... quanto tempo pagou da sua consultoria? Olha, Jaime... não vou entrar nos preços. 10, sei lá, 5 anos fácil. O nosso negócio, ele é tão bom que ele chega a ser ridículo de barato. Mas é o que você sabe que aqui, É forte, hein? o Ele é tão bom que ele chega a ser ridículo. Dificilmente... Quando se fala de consultoria, às vezes essa palavra caiu um pouco assim Não, no o pessoal acha que desprezo. são milhões, né? Não. O nosso trabalho, ele é movido a resultado. O meu contrato, ele é por tempo indeterminado. Eu fico ali, boto 12 meses. Se quiser continuar, continua. Se não, sai. O resultado move o nosso negócio, Jaime, Júlio. O que faz a gente ficar com o síndico é a segurança de que nós não ganhamos dinheiro vendendo peça. Nós não ganhamos dinheiro vendendo contrato de manutenção. Nós não ganhamos dinheiro vendendo modernização. Nossos honorários são pagos pelo condomínio. É como se nós fizéssemos parte do conselho, mas só entendemos de elevador. Mas como que o condomínio vai saber que valeu a pena? Primeira coisa é, o contrato que você tem hoje, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no começo. Realmente o valor que você está pagando é o ideal? Será que este é o valor correto? Já conversou com alguns síndicos só para você ver que não existe uma tabela de preço? Então, existe uma coisa no mercado que essas empresas, é uma coisa até predatória, né, de preço, é conhecido isso. Sim. Dentro do mercado, inclusive da área de manutenção de elevadores, que eles
A intenção deles é entrar no condomínio, entendeu? A um preço, às vezes, Baratinho. barato, porque eles sabem que o que eles ganham, na verdade, os caras são uns vendedores de peça. E eles vão dar um jeito de você comprar a peça deles. Pra você ter uma base do que eu estou falando, né? Tem um condomínio, eu não quero falar nome, porque Sim, é complicado. tranquilo. Os caras mudaram o relé, Uhum. se é isso o nome certo, porque eu sou contador. Fica à e vontade. administrador, de uma Tirou. amperagem diferente. Colocaram um com outra amperagem. E com o tempo, o que vai acontecer? Com o tempo, gente, vai queimar a placa. E a placa é caríssima. E aonde eles pegam e começam a ganhar dinheiro em cima de eles têm uma Troca de meta. peça. Essa é a palavra. Existe uma meta. E é conhecido isso no meio. Meta de faturamento. Meta de faturamento. É lógico que É um negócio. a manutenção, esses técnicos, eles não são nada baratos. Né? Aliás, falta mão de obra. O que é muita empresa que veio aqui para o Vale, aqui, que veio, e a grande dificuldade de várias empresas que têm, grande dificuldade que eles têm, é a mão de obra, os técnicos. Entendeu? Então, esse que permeia esse mercado. É até, por um lado, esclarecedor ouvir isso de você, Jaime. Por outro lado, triste. Por quê? Porque o mercado do elevador é um mercado maravilhoso. É um mercado magnífico. Eu convido sempre as pessoas a conhecer e virem trabalhar nesse mercado. Tem muito espaço para todo mundo. Mas, assim como em qualquer área, dentro do elevador, tem os diabinhos lá. Tem um pessoal que está ali com o seu objetivo claro de sangrar o cliente e arrancar o máximo que ele puder, porque condomínio é um cliente maravilhoso. O nosso crescimento, ele não se dá só na dor. Eu gosto de trabalhar num condomínio onde está tudo certo para a gente deixar o que está bom ótimo. Mas não tem jeito certo de fazer a coisa errada, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Certo, Júlio? Então esse é um valor nosso. Então, e mesmo que ninguém esteja vendo, nós vamos fazer o que é certo. Essa definição de integridade. É o que a gente busca como uma empresa de auditoria, de consultoria, ao lado do síndico, não na frente, não atrás, ao lado do síndico para o tema elevador conosco o jogo é jogado diferente. Jaime, eu sei desde a elaboração do contrato. De tudo. Até chegou o chamado, caiu água no elevador. Como é que você vai fazer? A gente vai te apoiar. Eu só sei que o para-raio é lá em cima porque me disseram. Agora, aquela caixinha que sobe e desce, não só o Rafael Sampaio, nós temos um time. Eu só sou um. Mas o síndico é obrigado a saber de tudo? Não. Nem deve e nem aceite ser imposto sobre você que você tem que saber de tudo. O que você tem que saber é que nós existimos e estamos aqui para te apoiar. Assim como a Ortecom, assim como a Atende. Empresas sérias e decentes que querem sim ganhar mercado, precisam ter lucro, mas não a qualquer preço, a qualquer custo. Então você, síndico, quer parceria de verdade? Tem aqui 3 opções claras e muitas outras no mercado para você. Agora, no que diz respeito ao mundo do elevador, saiba de uma coisa. Sim, é um mundo restrito. Sim, é um mundo muito lucrativo, mas você não está sozinho. Você pode contar com o Arsenal. E quando você chega num condomínio e está tudo certo? Dificilmente, Júlio, está tudo certo. O elevador é um veículo, é um meio de transporte. Como é que começou a Arsenal? Eu fiscalizando o meu próprio elevador. Eu fiz uma vistoria no meu próprio elevador. Desde sempre o nosso elevador esteve só com a empresa que fabricou ele. Desde sempre a manutenção só foi com essa empresa. Ou seja, era para estar perfeito. Era a mãe e o pai cuidando do filho. Legítimo, não era nem adotado. E eu achei várias falhas. Vários detalhes. E até hoje, nesses quase 20 anos, não só eu, como o meu time, fazendo vistorias, fazendo análise, o nosso sonho, Júlio, é chegar num patamar quase que perfeito. Mas raramente eu não vou achar, por exemplo, quando você fala de manutenção preventiva, 60% disso é limpeza. Eu garanto a você, você escolhe qualquer elevador no país, eu vou achar uma falha nesse elevador. Recém-entregue, inclusive, nós vamos achar. Por quê? Porque é quase impossível, Júnior. A mão de obra é escassa. E outra, eles têm muitas dessas empresas têm muitos elevadores para atender. Eu duvido que se ele for fazer uma preventiva de forma adequada, ele tem um tempo que ele vai despender naquele local.
ele não vai, se ele for fazer isso, ele não tem tempo no mês de atender tudo que ele tem que atender. Então, Ele passa. passa. Ele não faz. Aí você faz. Aí eu volto àquela pergunta, Rafael, o elevador é para durar eternamente? Não, mas ele poderia durar muito mais tempo se ele fosse mais bem Cuidado. cuidado. E como é que ele é mais bem cuidado? Quando tem alguém olhando por você. E quando é o momento, né, de Fazer uma modernização. Sim, porque na verdade o pessoal acha que foi entregue aqui há 15 anos atrás e que hoje ele ainda pode estar bonito, pode estar bem cuidado tudo, mas que ele está atualizado. Não está de jeito nenhum e na verdade consome mais energia elétrica, consome mais uma série de coisas Do condomínio. do condomínio, dá mais gasto, que se ele fizer uma modernização. uma modernização, ele vai economizar na realidade, né? Eu vou até fazer um gancho, porque eu tive o privilégio de assistir o primeiro episódio de vocês, falando sobre IoT. Eu esqueci o nome lá do nosso... O Daniel Moraes deu um show aqui. Inclusive, você que não assistiu, vai aí no canal e assiste, porque faz muito sentido. Naturalmente, este celular não é mais o mesmo de 2 anos atrás. Se esse Este não é mais microfone- o elevador, O elevador não é diferente. Por quê? Primeiro, por força da evolução contínua da tecnologia que nós possuímos. Segundo, por força da norma, exigindo cada vez mais segurança. O carro ele está mais sensível agora. Mas por quê? Mas ele está mais seguro agora. Então, assim, o elevador não é diferente. Naturalmente, um elevador de 15 anos atrás, ou até de 30 anos atrás, ele pode estar rodando hoje tranquilamente. Mas cabe uma análise onde o cliente receba de uma empresa que não vai ganhar dinheiro vendendo modernização e deixe claro para você, olha, o nosso julgamento é claro, ele está obsoleto por causa disso, disso, disso e disso. A gente não só quer bater uma meta de venda de modernização. Eu falo porque eu fui consultor de modernização também, e eu entendeu? falo para você uma coisa. E agora entrando dentro dessa área de serviço que é desenvolvido por você e por outros no mercado, que não era nem um pouco, não é nem um pouco comum no ambiente, no universo de vocês aqui no Vale do Paraíba, vocês sabem do que eu estou falando. Eu duvido de que de cada 10 condomínios, quantos realmente fazem esse tipo de trabalho sendo desenvolvido por eles. Se duvidar, nenhum. Se eu considerar nessa margem de 10 para 1, não. Você síndico, você precisa pelo menos uma vez no ano fazer uma vistoria completa no seu elevador de forma neutra. Isso. Tirou um palmo do chão, põe tua vida em Mas risco. olha, eu falo para você o seguinte, esse tipo de trabalho, se você fizer isso, às vezes não vendo um ano, mas se você vê 5 anos, o que você gastava e o que você gasta, você vai se surpreender com diminuição de troca de peça, de qualidade de funcionamento e de muitas outras coisas que esse pessoal traz. Eu sou fã do trabalho deles, né? Quem conhece o trabalho do Vale Síndico sabe o quanto que eu dou valor a novas tecnologias, novos tipos de serviço, que a gente tenta fugir do arroz com feijão, Isso. entendeu? Porque o arroz com feijão só gera gasto. Entendeu? E essa parte de elevador, eu me orgulho muito nesse aspecto que nós estamos mudando e mudando para melhor nisso aí. Eu falo por conta, por exemplo, de uma modernização que a gente viu agora, que houve uma economia absurda. Porque as empresas, Júlio, o que elas fazem? E você sabe disso, Rafael. Sim. Existe tecnologia de 5 anos atrás, de 4 anos, de 3 anos, de 2 anos, tudo, Sim. e atual. O que eles fazem? Eles vendem para você uma modernização com tecnologia ultrapassada, isso vale para portaria remota também, Sim. tá? E com o preço de atual. Quando chega um Rafael para fazer esse tipo de trabalho, ele vai falar, amigo, tá, mas isso daqui, você está fazendo a troca, mas permite o upgrade? Ah, não, então... veja bem, veja bem. Então, assim, você coloca tecnologias que, por exemplo, não vão permitir que você, em 10 anos, tenha uma super economia fazendo um simples upgrade. Ou estou errado? Certíssimo. Certíssimo. E é muito bom ouvir isso de você, que é um contador. Porque você sabe fazer conta como ninguém e administrar condomínios como poucos. Então, a sua visão de longo prazo, ela está atrelada à parte técnica.
percebe-se que fazer uma modernização ou um retrofit não é simplesmente escolher. Até porque quando você faz proposta de modernização, pode prestar atenção. Chega uma proposta de uma empresa de um jeito, não, aqui tem controle, fiação, botoeira. Chega a outra, não, aqui tem que trocar controle, fiação, botoeira e o conjunto de tração. Chega a outra, não, tem que trocar controle, fiação, botoeira, conjunto de tração, ainda vamos fazer um embelezamento. Quem o tá síndico certo? está perdido. Quem Sim. tá certo? Quem vai levar esse jogo é quem cantar melhor. E na realidade, assim, o que o condomínio precisa ter? E o que exatamente que o elevador precisa? Precisa ser Entendeu? feito. Você não precisa gastar 500 mil muitas vezes. Exato, às vezes Então, com 100 mil você resolve. E aí onde a Arsenal entra fazendo um edital, fazendo uma vistoria, qualificando e mostrando para o síndico, para o conselho. Precisa disso, disso e disso. E as empresas vêm e respaldam. Por quê? Porque elas mandam as propostas. Mas, Rafael, você não acha que um pouco da resistência que as pessoas têm de chamar a consultoria, porque, primeiro, acham que é caro, e o segundo, sabem que estão pagando no osso e estão tolerando, né? Estão sendo lenientes com aquelas paradas, o elevador prende as pessoas. Sim, sim. E aí o cara, né, tá reclamando e tal, e ele vem toreando o morador. Por quê? Porque ele sabe que vai aumentar o preço, o custo. Né? Se trocar. O custo já está alto, se você parar Então, e pensar. pois é, mas é que ele só está olhando uma vertente do custo e não está olhando a qualidade, não está olhando o risco das pessoas, não está entendendo que ali só vai ladeira abaixo. Mas a pergunta é assim, como é que você lida quando você chega num condomínio e tá osso, tá barato, assim, Perfeito. é aquele custo de manutenção barata? Vamos lá. Como que você faz para melhorar? Primeiro ponto é, você já sabe que você está pagando um preço ótimo. Agora você está recebendo um serviço ótimo. Primeiro ponto é esse. Então vamos equalizar. Se o barato está saindo caro, quem está no prejuízo é você. Certo? Segundo ponto, Rafael, você gera economia num contrato que já está econômico? É óbvio que não, gente. Eu não vou sangrar a empresa está cobrando R$300 por elevador sem cobertura de peças. Pelo amor de Deus, vou pedir pro cara tirar o quê dali? Não faz sentido algum. Agora vamos ver como é que está o serviço? Aí eu pergunto a você, você está pagando barato e você está desconfiado? Quanto custa fazer uma vistoria para você receber um produto, um serviço? Isso entra no teu orçamento extraordinário. Isso é mais barato que você imagina. E a segurança, a credibilidade e o resultado disso. Mas olha, Rafael, infelizmente o que acontece no mercado, e isso não acontece só no ramo de elevador, é justamente a procura do mais barato, entendeu? A qualquer custo, porque eles entendem que a taxa de condomínio não pode subir de jeito nenhum. E não vai subir. Exato. Então, a qualquer custo. E você tem um preço alto a pagar sobre isso depois. Com certeza. Aí ela vai subir. Então, aí... Sabe aquela economia que estrategicamente é burra? Sim. É isso que você tem que evitar. Olha só, quando você... É o seguinte... Mas é comum. O erro vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde. Isso é bíblico. Então, o que estiver de errado vai vir à tona. Então, se você economiza agora, com uma estratégia de gerar ali uma economia no teu condomínio, eu duvido, se você chegar para o seu conselho. Olha só, você vai fazer essa pergunta para o seu conselho. Gente, é o seguinte, estou aqui com uma proposta para fazer uma vistoria. Vamos falar só de vistoria, só de laudo técnico, só de vistoria fotográfica, só de avaliação técnica do elevador. Eu estou com uma proposta aqui para fazer uma vistoria completa no nosso elevador. Custa tanto. Eu proponho que seja aceito. O conselho não é caro, não sei, então vocês vão assinar aqui que vocês rejeitaram. Que vocês não aceitaram fazer isso agora. Porque eu, como síndico responsável criminal, civil, ambiental, trabalhista, etc., eu estou propondo isso porque eu quero ter tranquilidade que os elevadores estão sendo bem cuidados por uma análise neutra. A consequência da Arsenal fazendo esta vistoria é o acompanhamento dos resultados que a gente busca ter. Normalmente o pessoal te entrega o laudo e vai embora. Nós não, nós ficamos ali 12 meses assessorando o síndico em cima daquele laudo, daquela vistoria, certo? E demandas novas que possam surgir. Putz, caiu água no elevador, Rafael, a gente tem um time para te apoiar. Rafael, teve um sinistro, raio, vamos entender se foi o raio mesmo? Apesar do elevador ser se não for o veículo mais seguro do mundo, é um dos veículos mais seguros do mundo. Posso te responder isso. Certo. Mas a consequência que tem dos acidentes, se você faz uma análise que é por conta de contratos baratos? Sem dúvidas nenhuma. Então vamos lá. Primeiro que o elevador, sim, ele é o veículo mais seguro do mundo não pilotado por homem. O veículo mais seguro do mundo pilotado por homem é o avião. Você vê o nível do elevador. Segundo ponto, o que ocasiona hoje? Desde 2012 para cá, a norma foi muito clara em limitar os resgates
somente por empresas de manutenção, empresas que cuidam, ou o Corpo de Bombeiro Militar, ou órgão que o substitua. Isso aí está claro na norma. A maioria dos acidentes se davam por consequência de resgates mal sucedidos. Hoje, os acidentes no elevador, infelizmente, acidente sempre é ruim, não importa, eles se centralizam um pouco mais com os próprios técnicos que cuidam. Casa de ferreiro, espeto de plástico. Então, às vezes, o excesso de confiança gera uma tragédia. A sequência vem em manutenções que não são bem feitas, ou seja, o cuidado com o equipamento. O elevador é tão bom, é tão robusto que ele segura muito tempo, mas uma hora ele não aguenta. É uma máquina. O último acidente que eu vi, se eu não me engano, foi Em Santos, aquele? Santos, foi então, manutenção. O que acontece? Ali, não vou aprofundar. Teve outros acidentes depois desse, inclusive, o que chamou muita atenção, até pela proximidade, o de Santos. Teve sim uma displicência ali. Mas você para e pensa. Quanto tempo? Quanto tempo? Faz o quê? 3, 4 anos que isso ocorreu? Por aí. E depois? Você vê como o elevador é muito seguro? Agora imagine se tivesse Mas fazendo... por ser tão seguro que existe tanta negligência das empresas? Também. Mas eu penso o seguinte... Eles acreditam que não vai acontecer nada? Eu acho que quando você fala de manutenção preventiva, eu tenho certeza, você tem que seguir um processo. E esse processo independe de a qualidade daquele equipamento, a durabilidade ser maior ou menor. Se você desrespeita o processo, você põe qualquer equipamento Agora, em eu risco. não acredito em laudo de empresa. O laudo da de uma empresa concorrente. Tá. O interesse comercial é claro. Para e pensa, eu quero pegar o seu condomínio para ser meu cliente. O Júlio Não tá que lá esteja atendendo. errado. Sim, Mas só que a credibilidade dele para tendencioso, mim é tendencioso. Ele precisa mostrar falhas para conquistar o contrato. Sim. Já a gente não. Já dizia meu pai, falecido, né? Que o brasileiro às vezes cria dificuldade para vender facilidade. Então é muito comum, apesar de ser horrível e antiético, o cara chegar e ficar metendo o pau no Mas eu acho que eles não deveriam fazer destruindo isso. o Devia ser trabalho. proibido. Devia ser só empresas que são tecnicamente neutras para poder... E o síndico, nesse aspecto, ele erra. Ele permite que aconteça isso. Então, eu acho que ele... quer economizar, né? Eu quero trocar a empresa de elevador, que eu acho que não está acontecendo. Chama uma empresa... Eu garanto a você que ele chamando, por exemplo, Ele vai o saber a Arsenal, verdade. ele vai saber a verdade e a gente vai gerar economia, que ele vai trocar a empresa e não vai afetar nada o custo dele. Mas, Rafael, eu sabia que eu vivo isso na questão de portaria remota. Todo mundo pergunta para mim assim, qual a melhor forma de entrar com portaria remota? Eu falo, pega um consultor de segurança. Porque ele vai entender neutro, ele vai lá, vai fazer uma análise. Óbvio que às vezes o risco é tão simples de ver, é tão evidente, que aí não precisa. Sim. Mas quando é um ambiente complexo, ele condomínio gigante, praia, clube, 50 torres, um consultor de segurança, ele dialoga melhor e ele tem uma neutralidade, ele faz uma especificação. Sim. Então, como você falou, né? Até para trocar, tem que O fazer melhor uma momento, especificação. quando você quer trocar a empresa de manutenção, é uma das melhores horas para você contratar um consultor. Porque nessa mudança, a gente gera economia que se paga. Eu vou ser muito franco para você. Assim, dentro de toda a experiência que eu tenho na área de condomínio. Condomínio que tem elevador não pode não ter um consultor. Isso Jaime, faz favor, olha para a câmera e fala isso. Gente, se você tem elevador, se o seu prédio tem elevador, você não pode deixar de ter uma empresa que faça esse tipo de trabalho que eles desenvolvem. Porque eles são fundamentais para você saber que realmente seu elevador vai estar funcionando adequadamente. E não confiar, né, na empresa que está lá. Não que elas não sejam confiáveis. Ninguém está falando isso. Mas é mais uma garantia e vai mostrar que você realmente, apesar de ainda não ser, é um síndico profissional, mesmo sendo orgânico. Oferecimento Arsenal Elevadores. Isso. A melhor opção para você. Olha só, você que está nos ouvindo, a partir de agora, eu costumo dizer o seguinte, eu só posso cobrar aquilo que eu ensinei. Vocês estão tendo uma aula aqui com esses feras sobre esse mundo do elevador e, na verdade, esse mundo condominial. Então, você hoje não pode dizer que você não sabia. Porque agora você sabe o quão relevante é ter pessoas certas do seu lado, empresas corretas do seu lado, para que você, como síndico orgânico, síndico profissional, tenha uma gestão. Você é um gestor.
Você não é um pedreiro, um técnico, um advogado, um médico. Você é um gestor, uma gestora. Você administra um ambiente extremamente importante, que é a casa das pessoas. Você não é obrigado a entender de leis, de elevador, de bomba d'água. Você tem que ter noção, como todo mundo tem que ter noção. Mas você precisa estar cercado de empresas que tragam para você segurança, credibilidade, para que as suas decisões sejam respaldadas em dados e fatos, não em conversa de comercial, de venda. Então fique atento, forme um time diferenciado, uma administradora, uma portaria remota com qualidade, uma empresa de elevador que faça uma manutenção decente. Se desejar também um apoio da nossa consultoria, será uma honra, e assim em todos os ambientes. E essa economia que às vezes você acha que está fazendo, vai gerar uma grande dor de cabeça para você. E já gerou para muitos aqui que a gente sabe. Pronto. Né? Com certeza. Rafael, você só atua na região aqui, porque também Ótima pergunta. Fica caríssimo você se deslocar daqui para lá, para cá. Júlio, nós começamos um projeto... Tempo é dinheiro, né? Time is money. Então, assim, o trabalho da Arsenal, ele é bem diferenciado já. Eu vejo que você sempre cita que a gente tem opções no mercado, mas como o Arsenal faz, eu não conheço. O trabalho da Arsenal é um trabalho que ele abraça todo o ambiente do elevador. E ao contrário do que muitos pensam, não é só um ambiente técnico. A gente também faz ali a nossa vistoria, para a gente ter uma noção do equipamento. Mas nós vamos fazer também a análise comercial de tudo, seja do contrato de manutenção, seja dos orçamentos das peças que você recebe ou vai receber. Nós apoiamos o síndico na questão administrativa. Você recebe uma nota, mas vem cá, de qual valor, de qual parcela, o que é essa nota? Temos todo esse suporte. E, por fim, a consequência da financeira. Dificilmente você não vai ver a economia de forma clara. E você, que tem o tempo, às vezes escasso, acaba tendo o tempo sobrando, porque esse tema elevador a gente cuida. Então, esse modelo de trabalho, de estar próximo, humanizado, sentir a dor do síndico, mas tirar dele essa dor que nós entendemos e resolver aqui com um diagnóstico preciso e um remédio que cure, isso deu muito certo, Jaime, isso deu muito certo, Júlio. Esse modelo de trabalho, ele foi tão bem feito que nós decidimos ampliar essa situação, esta forma de trabalhar, e começamos a franquia da Arsenal. Inicialmente eu comecei com sócios locais, modelo filial, agora são sócios locais franqueados. Então hoje, por exemplo, o Arsenal atua em todo o estado de São Paulo, já estamos com o nosso primeiro cliente em Salvador, já estamos hoje fortemente presentes no estado do Paraná, Curitiba, Londrina, Maringá, já estamos presentes ali na Dubai brasileira, Balneário Camboriú, Florianópolis, toda a região ali de Brusque. Já estamos presentes também em Porto Alegre, ou seja, todo o sul e o sudeste sendo abraçado pela Arsenal e em franca expansão. O modelo de franquia gera para você a tranquilidade de ter um negócio sólido, decente, bom, para que o síndico aí em Belém do Pará, o síndico em Manaus, o síndico em Recife tenha esse mesmo serviço que nós prestamos aqui na nossa querida São José dos Campos, onde nasceu o nosso mundo, aqui no Vale do Paraíba. Você é joséense? Cara, não, se eu te dou 10 chances para você descobrir de onde eu sou. Aí você não vai descobrir. Não vou. Japão. Eu só para citar da cintura para cima, eu sou descendente de japonês. Eu sou de São Luís do Maranhão. Beijo grande para todos os meus conterrâneos. Estou há 19 anos aqui em São José dos Campos. Meus 2 filhos nasceram aqui, casei aqui. Cara, você não vai acreditar, mas eu ia dar um chute meio parecido. Opa, ainda bem que eu falei antes. Mas vem cá, me diz uma coisa. Será que vocês não têm uma pergunta mais simples para os nossos ouvintes aqui? Quer saber se falta oxigênio? Como é que é? Me faz uma pergunta mais simples. Quando o elevador te prende, falta oxigênio? Não falta oxigênio. A norma é muito clara. Se você chegar Mas pertinho... tem gente que passa mal. Aí a outra claustrofobia é o seguinte, vamos lá, você que tem um problema, uma patologia, aí não importa. Você tem que tomar cuidado no ambiente que você está. Mas se você ficar preso no elevador, vem comigo. Grava isso aqui que eu vou te falar. Síndico, síndica, morador, conselheiro. O elevador ele não prende você, o elevador ele te protege. E ao proteger você, ele está entendendo o seguinte, olha, tem algo que está atrapalhando a minha viagem, pode prejudicar, pode causar um acidente, então eu vou te proteger aqui dentro do elevador, não vai faltar o oxigênio, eu só preciso que você, por mais difícil que seja, tenha calma, porque eu vou te liberar quando eu estiver 100% seguro.
e você quer a prova de que não falta oxigênio, a norma fala que tem que ter circulação natural. Lá na casa de máquina, seja o elevador com ou sem casa de máquina, tem abertura para entrada de ar. Às vezes, se você colocar a mão assim pertinho do elevador, você sente até uma brisa passando. Então, não falta oxigênio e precisa manter a calma. E uma coisa que eu quero que você faça aí no seu elevador quando você entrar, tem um botãozinho que é uma sirene. Dá uma clicada nele, vê se vai tocar a sirene e se o interfone vai funcionar. E quando atender, você fala assim, é só um teste para ver se está funcionando, ok? E o cabo? Arrebenta? Vamos lá. Os cabos de aço, o elevador ele é projetado para, no mínimo, ter ali de 3 a... tem elevadores com 3, mas é 4 cabos de aço em diante. Um cabo de aço apenas suporta todo o peso do elevador. Então, assim... Qual é a chance de arrebentar os 4? Aí é aquela chance de eu ganhar na cena sem jogar. Entendeu? Então, assim, dado uma fatalidade provocada, raramente um cabo vai arrebentar os 4, os 6, os 8, os 12. Mas tem gente que não cuida direito da interfonia, acontece alguma coisa, o elevador dá uma parada. Né? Eu gostei de uma palestra que eu assisti de você, que você falou que o elevador ele não prende as pessoas, ele protege. Sim. Acho que seria legal você mencionar isso. Boa. Mas o grande ponto é as pessoas não fazem a manutenção correta na telefonia e daí não conseguem falar ou com a portaria remota e nem com o porteiro presencial. Júlio, eu vou até te lançar um desafio, Júlio. Você precisava criar um produto, porque não adianta também o elevador estar todo seguro e a pessoa não conseguir se comunicar. Quando você apertar esse botão, o que eu gostaria que acontecesse, Júlio? Que caísse lá na tente. Porque a pessoa que está ali Não tem, Júlio? é uma pessoa que está qualificada. Quando é portaria remota da Tende, sim. Mas o Mas Rafael, acho que ele está falando para todo mundo. Eu penso no seguinte, às vezes Porque o eu cara acho não que quer hoje ter a é uma portaria regra do remota. bombeiro, isso, não é? Sim, mas... O interfone a iluminação, alarme, olha, interfone. Eu tenho como filosofia nunca, jamais falar mal da concorrência, de que o outro tem uma porcaria remota, blá, blá, blá. Eu não falo isso. Mas eu já vi cada coisa, Jaime. Eu já visitei portarias remotas que ficam na rua, que você entra dentro da área de operação, no banheiro tem um micro-ondas. Jaime, assim, você fica de cabelo em pé de ver a falta de profissionalismo, e eu acho que em tudo, né? Inclusive, infelizmente, em algumas portarias remotas. Mas o que o Rafael está falando, que eu entendi, não sei se foi isso, ele não está falando para os clientes atende portaria, está falando eu estou falando para todo geral. mundo que tem um elevador. Às vezes o que acontece? Por mais que você tenha ou não uma portaria remota, eu entendo que 90% do dano que a pessoa sofre quando está retida no elevador é pela falta de comunicação correta. Para que serve aquele botão de alarme? Ele não teria que ter ser uma comunicação com algum lugar? Ele tem que ter o seguinte, vamos lá. Primeiro ponto, o botão do alarme é um alarme sonoro. Bem... Segundo ponto, você pode estar ligado diretamente ao interfone, então tem que ter comunicação. Às vezes o elevador ele tem aquele interfone de gancho, beleza? Então, mas o normal é o viva voz. Você clicou no alarme, toca o alarme e automaticamente toca o interfone. Tem casos que o botão do alarme é um e o botão do interfone é outro. Só que é o seguinte, como a pessoa está retida, ela está nervosa. Ela vai ficar meio tensa. Então ela precisa se comunicar. Com certeza. Então, quando eu tocar no botão de comunicar, se eu caio numa central... Que é preparado. Eu não estou dizendo que você tem que ter uma portaria remota, mas se eu caio numa central que é preparada para, primeiro, acalmar a pessoa, paralelo a isso, imediatamente isso, acionar a empresa que é responsável em fazer a retirada do passageiro. Mas é isso aí que eu vejo, assim, Rafa, uma coisa que me surpreende é que lá você vai ter o número da empresa de elevador para você. Mas o cara tá nervoso pra caramba, ele não consegue nem. Não, mas dificilmente ele vai ter sinal. Dificilmente vai ter sinal também. O problema é a manutenção. Apesar de ter norma de manutenção, tem obrigatoriedade de manutenção. Por isso que eu estou dizendo para você testar. Os caras não fazem manutenção no ramal do interfone. Às vezes eu vejo caras assim. Não, o porteiro liberou a pessoa porque o interfone não está funcionando, ele tem medo de tomar uma bronca, o porteiro presencial tradicional, ele libera uma pessoa que ele acha que ele conhece. Mas aí que eu vou chegar num ponto, eu acho que aí que está. Toda essa manutenção de condomínio, todo esse custo que é envolvido e cada vez querer fazer mais barato, determinadas ferramentas que deveriam funcionar de outra forma não funcionam, porque não vai compensar financeiramente, às vezes, para a empresa que faz a manutenção do elevador, ela tem um canal direto, uma pessoa que esteja lá só para isso, entendeu? E isso daí, e eu, infelizmente, tenho que falar isso para vocês, é culpa do síndico, entendeu?
É culpa de vocês de querer cada vez mais trabalhar na redução de custos. E não é isso o condomínio, na minha opinião. Não, e é entre nós, né? Quando eu vejo um síndico reclamando de manutenção de elevador, reclamando de que não consegue pintar o condomínio, que está com rachadura no condomínio, que está com problemas estruturais, e ele mantém a portaria presencial tradicional, eu fico doido. Por quê? Porque é óbvio que, além de melhor, é mais econômica. Você economiza R$10.000 por mês mínimo num condomínio que tem 4 porteiros para pôr uma portaria remota. E você fica sofrendo, submetendo ou a uma taxa que as pessoas não conseguem pagar e aí fica aquela revolta, ou começa a economizar na manutenção até que um dia um incidente acontece. E a conta chega. E aquela pirâmide... Vai chegar, a conta é Eu inevitável. aprendi isso muito em fábrica, né? Começa, acho que é Firebird, que você tem os incidentes, depois você vai acidente, depois tem fatalidade. Então vai piorando, é só para baixo. O grande lance, o que é? É sempre mostrar para as pessoas que dentro do mundo do elevador, coisas são fundamentais. Quando é que você sente falta do step no carro? É quando você fura o pneu e você põe o step, ele está furado também. Então, quando é que você vai sentir falta do elevador, da comunicação? Quando você ficar retido e o alarme não funcionar, quando você ficar retido e o interfone não funcionar. Então, isso é uma rotina, no mínimo, semanal para o teu zelador e para você. Só que pare e pense. Não adianta você descobrir a falha e a empresa não resolver ou resolver paliativamente. Então, assim, uma das coisas que é fundamental é nós nos preparamos para a desgraça, para que quando ocorrer a gente evite a desgraça. Entendeu? Em complemento que a gente até com o outro podcast, o episódio 1, falando de internet das coisas, Sim. né? Hoje seria possível, por exemplo, né, o cara tá chegando de carro no condomínio dele e de lá ele já acionar o elevador. Totalmente possível. Na realidade, hoje a gente consegue fazer com que o elevador suba e desça, funcione, fazer alguns ajustes de forma remota também, de forma online. Monitorar os elevadores hoje de forma online é totalmente... Acontece já, isso já está acontecendo. Criar uma chamada antecipada. Por exemplo, eu estive agora nos Estados Unidos, então você está ali em Miami, tem um condomínio que o cara tem um carro, que a garagem do carro é dentro do apartamento dele. Dentro do apartamento dele. Então ele, antes de chegar, ele já aciona, ele entrando na garagem, o sensor já lê que é o carro dele e o elevador, estando livre, já se desloca para recepcionar, ele já entrar com o carro no elevador e já parar dentro do apartamento. Maravilha. Isso pode acontecer também com pessoas, entendeu? E qual é, na sua opinião, o futuro dos elevadores? Sem sombra de dúvidas, cada vez mais seguro, sem sombra de dúvidas, cada vez mais útil, sem sombra de dúvidas, transportando mais e melhor, com mais qualidade, com mais segurança, com mais leveza. O elevador, ele vai estar tão entranhado dentro do condomínio que ele vai ultrapassar o limite de ser, às vezes, você que tem um hall privativo, ele já faz parte da sua casa. Mas eu vejo o elevador, primeiro, como um canal não só de transporte, mas de comunicação. Eu vejo você entrando no elevador e tendo ali um anúncio, um mordomo virtual falando, olha, hoje vai ter a assembleia está agendada para tal data, posso confirmar a sua presença? Então o elevador é um caminho. E por ser um caminho, por ser uma ponte que une e não separa, ele tem muito mais a entregar do que simplesmente fazer você subir e descer. Isso é inevitável. Finalizando, e o futuro do Rafael Sampaio? Primeiro, gratidão eterna. A gratidão ela tem que mover a minha vida. Eu costumo dizer que o fato de estar aqui e ao lado de vocês e acompanhado por todos vocês aí é um privilégio, uma honra. Olha só que bênção estamos tendo em respirar. A Arsenal está à tua disposição. O nosso futuro é te atender, é estar do teu lado, sendo o teu braço direito para o tema elevador. Não importa o teu momento, se é uma integração, se é uma estruturação, se é uma implantação, se é uma modernização, se você acabou de receber um orçamento, se caiu água no seu elevador agora, entre em contato. O celular que você vê no site da Arsenal é o meu celular particular. Particular, digo, é o meu celular da empresa. Você fala direto comigo.
11 96225 0000. Hoje estamos sim ampliando. Rafael, eu estou em Belém do Pará, pode me ligar? Liga, não tem problema. Agora o Jaime é nacional, não é mais só Vale do Paraíba. O Júlio é nacional, o Júlio já é nacional há um bom tempo. Então assim, o futuro nosso está do teu lado, somando contigo, sendo esse braço forte, trazendo equilíbrio, consciência para que você tenha economia e tenha um elevador cada vez melhor no teu condomínio. É isso aí. Poxa, É, muito bom, viu? e o meu amigo Júlio? Olha, o Júlio no futuro é o Júlio da convergência. Faltam 4 estados só, Rafael, para a gente completar o Brasil, né? Legal. E eu acredito que esse ano a gente consiga. Estamos com Já conseguiu. 87 unidades no Brasil, vamos a 110 até o final do ano. E eu estou muito feliz de ver como aquilo que eu já previa aconteceu, que é a portaria remota não é mais se, é quando. Quando? Então, eu queria te parabenizar pela decisão de crescer o seu negócio, a decisão de atender localmente, que isso que é fantástico, né? Porque você, no intervalo aqui, a gente estava conversando um pouco sobre se o pessoal visita fisicamente o elevador ou se era possível fazer uma vistoria remota. Você falou da qualidade, né, que é muito melhor você ver e estar lá dentro vendo. Eu achei fantástico. Toda a estratégia de diagnóstico que vocês montaram, os especialistas para lhe apoiar. Então, você está de parabéns pelo modelo de negócio. Desejo muito sucesso. Gratidão. Então eu só tenho a agradecer vocês. Quero também agradecer a Atende, que nos dá apoio para o ValeCast, a Ortecom, administradora, também nos apoiando aqui, e agradecer ao meu amigo Rafael Sampaio, que também, eu fiz um convite no último ValeCast, no episódio 1, que esse ano nós vamos fazer algumas formações lá no Vale Síndico, novamente, formar síndicos profissionais. Obviamente que a Atende vai estar conosco, apoiando essa iniciativa, né, que todos conhecem, que o Vale Síndico já formou mais de 500 síndicos aqui no Vale, gratuitamente, obviamente com o apoio de empresas como a Atende. E vou estender o convite você a fazer um dos módulos nossos do curso, né? Já fiz isso no outro episódio. Vamos ver agora, pessoal. Será que o Rafael Sampaio vai atender a fazer? Mas só que o módulo que eu vou pedir para ele não vai ser de elevador, porque esse cara, ele é multitarefas. Você já viu aquele desenho daquele Os Impossíveis? Sim. Né? Ele é um multi-homem, entendeu? Então, ele é fantástico na área de oratória. Então já fica aqui o convite aqui. Já está aceito. Aê, tá Já vendo? está aceito. Gratidão pelo convite. Vamos falar sobre oratória. Como é que você faz numa assembleia? E aí, quais são as técnicas que você está utilizando para cativar, para contrapor, para ancorar, para fazer uma analogia? Voltarmos, Só lá no inclusive, curso. num outro episódio do ValeCast, falar sobre oratória, falar sobre... Vamos né, trazer, a gente traz uma facilitadora inteligência, nossa. Inteligência Emocional. vamos assim. falar um pouco aí que também não... Vamos parar com o sobe e desce, né? Vamos falar. Vamos parar com o sobe e desce. O cara é multi-homem aqui. Jaime, queria só fazer uma mensagem para quem está nos assistindo, que aquilo que a gente conversou já há algum tempo, que a gente está aceitando sugestões. Nós temos uma lista das pessoas, referências no país, pessoas top de formação, de caráter, de gestão, gente de sucesso e que vai mais longe ainda, que nós vamos convidar. Por favor, entre em contato com a gente, sugiram as pessoas que vocês gostariam de ver convidadas aqui e vocês serão atendidos. Porque no Vale Síndico só vem fera, né? Eu tenho isso como primícia, né? Se vocês observarem todos os cursos que fazemos, as palestras que também realizamos, eu tento trazer o melhor para tentar aplicar isso no dia a dia de vocês. Agradeço demais novamente e... Posso fazer um spoiler? Pode aqui? fazer spoiler. Pessoal, vem aí seguros digitais, nós vamos ter um módulo seguros. Pessoas top do universo advocacia condominial, administração, enfim, tem muita coisa vindo por aí. Não percam, os próximos episódios
nós temos o desafio de manter cada vez mais o nível. Subindo a régua. Subir a régua Sempre. Aqui a intenção é subir a régua sempre e levar a algo como hoje, que o síndico vá pegar o que você disse e aplicar sem dúvidas na vida dele, entendeu? Que vai mudar toda a gestão dele com um simples ato, né? O simples ato de vocês terem um suporte, um consultor, muda completamente o jogo. Muda o jogo. É isso aí. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio 3. Um abraço!